Bom dia, alunos do 7º ano. Estamos retomando nossa atividade remota. Nosso tema hoje, a aula de História do professor Edmilson, é falar sobre meio ambiente e desenvolvimento, mas eu queria aprofundar um pouco sobre o tema do capitalismo e o colapso ambiental. Como dizia o Thomas Hobbes, que é um filósofo, matemático e teórico político inglês, o homem sem predadores naturais torna-se como o lobo de si mesmo. Isso afirmou Hobbes. Então, o crescimento econômico hoje é gerado de insegurança, né? De muita segurança. Ele deixa de ser seguro. Por que ele deixa de ser seguro? Por conta das mudanças, do impacto ambiental que isso foi provocado ao longo dos tempos. Então, existe uma ação nessa mudança no meio ambiente chamada de ação antrópica, que é toda a ação provocada pelo homem para o seu desenvolvimento, para a sua sobrevivência. Então, essa ação antrópica, ela pode ser negativa, como pode ser positiva. Como é que ela é negativa? Ela é negativa quando ela é predadora, né? Quando ela não respeita os limites do ser humano para a produção em escala, em massa, né, usando todo tipo de veneno, de agrotóxico que acaba contaminando e prejudicando a vida do homem. Essa ação também ela pode ser positiva. Quando é que ela é uma ação positiva? Quando você pode recuperar e preservar o meio ambiente. Então, com desequilíbrio ecológico, não há chance para conciliar meio ambiente e desenvolvimento. Nós sabemos que esse processo em curso de contaminação excessiva do meio ambiente natural foi acelerado com a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ela foi um fenômeno internacional que ocorreu em meados do século XVIII, né, com a mudança dos meios de produção. Então, essas mudanças profundas dos meios de produção foi que provocou a Revolução Industrial, onde o homem, onde se trocava máquinas, seres humanos por máquinas. O homem foi forçado a sair do campo, da sua produção artesanal, para, a partir daí, ele começar a sua produção em massa. E até quando os portugueses, os europeus chegaram aqui no Brasil, os índios não entenderam para que eles queriam produzir tanto, porque os índios eles só produziam aquilo que era suficiente para a sua existência. E foi aí que os índios foram chamados de preguiçosos, né? Mas eles eram sábios, não eram preguiçosos. Os indígenas, eles respeitavam os limites da natureza. Então, no Brasil, não existe produção ambiental sustentável. Então, por que nós estamos afirmando isso? Por conta dos agrotóxicos, do envenenamento das comidas, dos transgênicos, né? Da poluição da água. Nós temos no Brasil, nós sabemos que o lençol freático aqui, você em muitas regiões, em muitos lugares, você cava 15 centímetros e já dá água, né? A devastação das matas, a gente falando dos transgênicos, são plantas modificadas para resistir a venenos. E somos nós que consumimos esse veneno todo. A gente vê as pessoas plantam couve, com pouco tempo está aquela coisa bonita, né? Que a gente olha assim e dá vontade de comer, mas aquilo ali está pisteado de agrotóxico. Então isso é culpa
dessa produção em massa, em escala grandiosa, desenfreada. Aí eu perguntaria, será possível a vida humana, diante desse processo catastrófico, né, de produção social em massa, com o objetivo de dizer que é para alimentar, porque a população está crescendo e você precisa produzir mais? Ou o capitalismo não respeita os limites da condição humana? Então, os capitalistas, eles sabem dos riscos que a natureza corre. Mais do que isso, para eles, o que importa é o lucro acima da vida. Então, não está preocupado se esses agrotóxicos eles vão fazer mal, né? Se a devastação da floresta amazônica vai fazer mal lá na frente, se a nossa respiração vai ser a mesma. Eles não estão preocupados com a poluição da água, do ar, né? Com a camada de ozônio. Então, o capitalismo ele é selvagem, ele vem aterrorizando, empurrando a gente, né, para o consumismo, sem preocupação nenhuma com relação à vida. Então, nós podemos também citar como exemplo a exploração mineral. É outro mal, é uma atividade lesiva para o meio ambiente e que foi liberado pelo atual presidente, infelizmente. Aí às vezes diz, o professor Edmilson é oposição, é contra o Bolsonaro, mas eu não posso ser a favor de uma coisa que é ruim, que é nociva. A flexibilização da lei da terra, né, que só atende a interesses do capital, né, dos grandes proprietários de terra, é outra coisa nociva. Então não se faz reforma agrária, não pode se pensar em meio ambiente, né, em desenvolvimento ambiental, você usando essas práticas que beneficiam uns em detrimento da pobreza de outros, né? Então essa fome nociva pelo poder e pela produção desenfreada provoca a morte do espaço que nós vivemos, provoca a morte das pessoas, as doenças que vêm aí, o câncer que vem matando. Tudo isso é responsável porque o lucro está sempre acima da vida. Recentemente, essa semana, salvo engano, o presidente baixou um decreto dizendo que a Amazônia vai ficar 120 dias sem ser queimada. Eu pensava que ele ia baixar um decreto dizendo que a Amazônia nunca mais ia ser queimada, ou que ia levar 120 anos sem ser queimada. Então, isso é balela, é a conversa afiada, né? Como bem diz o ministro do Meio Ambiente, numa reunião ministerial, ele dizia: vamos aproveitar que estão todos preocupados com a pandemia para a gente passar tudo, né? Ou aprovar tudo, enquanto está todo mundo preocupado em ficar em casa, que ninguém pode se manifestar, então vai aprovando tudo que for possível. Então, nessa aula, eu queria deixar marcado isso. É por isso que eu preferi trocar o título de Meio Ambiente e Desenvolvimento para o colapso ambiental que o capitalismo provoca. Mas vocês têm aí o material vindo da Secretaria da Educação, que esse material ele serve como embasamento para que vocês resolvam e solucionem algumas questões que estão aí na plataforma, né? Então, o entendimento dessa aula era isso aqui que eu queria deixar registrado. Vocês tenham um bom dia de aula e eu vou estar, como sempre, aguardando as atividades. Um abraço carinhoso do professor Edmilson.